Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na lição 4, como se conduzir na caminhada do segundo trimestre de 2024, da revista de CPAD Adultos, revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, do comentarista Pastor Osiel Gomes. Meus queridos e amados irmãos, é muita alegria e satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, meditando na palavra do Senhor. Explicando este textuário. Caminhando com sabedoria. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4 e 5. Quando seguimos a jornada da fé, meus queridos irmãos, nós somos chamados a andar com sabedoria. E olha que nossa caminhada não é apenas uma jornada pessoal, mas também é uma oportunidade de impactar aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos e inimigos também. A sabedoria nos guia não apenas em nossas interações com os outros crentes, mas também com aqueles que estão de fora da igreja. Meus queridos irmãos, nosso comportamento, nossas palavras e nossas atitudes devem refletir a sabedoria de Deus, especialmente quando enfrentamos oposição ou resistência. Meus queridos irmãos, neste momento, nós veremos alguns princípios da sabedoria esposada aqui no nosso textual. Em primeiro lugar, compreensão com os de fora. Busque compreender perspectivas daqueles que estão de fora. A empatia nos permite alcançá-los de maneira mais eficaz. Também, outra questão, meus amados irmãos, é a paciência com os de fora. Lembre-se de que cada pessoa ela é única. Nem todo mundo é igual. Então seja paciente e gentil, permitindo que o Espírito Santo trabalhe no coração delas no tempo adequado, para que o Evangelho possa crescer como uma boa árvore em seus corações. Outra coisa é a oportunidade de pregar aos de fora. Esteja atento às oportunidades que Deus coloca em seu caminho para compartilhar a palavra de Deus. Cada encontro é uma chance de transmitir a verdade da salvação à vida de outra pessoa. Isto é remir o tempo, buscar oportunidades e aproveitá-las. Meus queridos irmãos, vamos à verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Em primeiro lugar, orar pela sabedoria. Peça a Deus que o guie, o capacite a andar com sabedoria em todas as suas interações diárias. Em segundo lugar, não abandone a sua igreja. Encontre apoio e encorajamento na Igreja do Senhor, onde você possa crescer em sabedoria e ser fortalecido para enfrentar os desafios pessoais e interpessoais. Também, em terceiro lugar, haja com integridade. Mantenha uma conduta que honre a Deus, mesmo quando confrontado com oposição ou tentações para comprometer a sua fé. Além do mais, o que nós podemos aprender com a verdade prática? Caminhar com sabedoria é essencial para a nossa caminhada na fé cristã. Que possamos ser exemplos de amor, graça e verdade para aqueles que estão ao nosso redor, lembrando que sempre que o tempo é precioso, deve ser remido para a glória de Deus, aproveitando as oportunidades de fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, vamos meditar agora na leitura bíblica em classe. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Começando a partir do versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer uma explicação sobre esse texto para a nossa meditação. Nos versículos 15 a 17 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos exorta a agir com prudência e sabedoria em nossas vidas diárias. Ele nos adverte a não agir como nécios, mas como sábios, o que implica em tomar decisões conscientes e alinhadas com os princípios de Deus. Outra coisa interessante, meus irmãos, Paulo destaca a importância de aproveitar o tempo da melhor maneira possível, pois vivemos em um mundo cheio de adversidades e desafios. Ele nos encoraja
a entendermos a vontade do Senhor, buscando discernimento espiritual, vivendo de acordo com seus propósitos. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, portanto, esses versículos nos chamam à reflexão sobre como estamos administrando o nosso tempo e se estamos buscando ativamente compreender e seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Administrar o tempo é um mistério que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Sozinho, talvez nós não consigamos administrar o nosso tempo, mas certamente com o Espírito Santo de Deus, o nosso tempo será bem organizado para que nós possamos remir o tempo e aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus. Glória ao santo nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos meditando aqui num versículo na leitura diária que é sobre o livro de Efésios. E nós trouxemos aqui um subsídio histórico sobre a cidade de Efésios, de acordo com a publicação das Epístolas Paulinas, da CPAD, páginas 107 e 108. Em primeiro lugar, condições morais decadentes no mundo pagão. Meus amados irmãos, na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, que era uma cidade grega, o mundo pagão estava imerso em uma decadência moral profunda. Baixos padrões de comportamento eram ensinados nos teatros, meus irmãos, onde peças frequentemente retratavam temas de imoralidade e depravação, igual exatamente acontece nos nossos dias. Além disso, os divertimentos públicos muitas vezes incluíam eventos brutais, como lutas até a morte nos anfiteatros, onde a violência era aplaudida e celebrada, exatamente como acontece nos esportes marciais nos dias de hoje. Em segundo lugar, descrição da sociedade de Éfeso na época. Éfeso, onde a carta aos Efésios foi originalmente direcionada, não estava imune a essas tendências decadentes, como no mundo de hoje. O casamento havia perdido a sua santidade e era facilmente anulado por motivos frívolos, como acontece hoje. Além disso, a prática de abandonar e expor crianças doentes para que morresse era lamentavelmente comum naquela sociedade, exatamente como acontece hoje o abandono das crianças pobres e carentes. Meus irmãos, também exortações de Paulo aos Efésios. Paulo, ao escrever aos Efésios, endereça suas exortações a pessoas que foram libertas desse mundo de imoralidade e pecado pelo Evangelho de Cristo. Os Efésios, ao aceitarem o Evangelho, aprenderam um novo padrão de conduta que contrastava fortemente com os padrões decadentes do mundo pagão ao seu redor. Outra coisa interessante, contraste entre o mundo pagão e a nova vida em Cristo Jesus, a nova forma de andar, a conduta do cristão. Paulo insta os Efésios a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus, cuja verdade moldou seu padrão de conduta para algo superior aos padrões moralmente corrompidos do mundo pagão, que era semelhante ao mundo que nós vivemos hoje. A nova vida em Cristo exigia uma transformação completa, interior e exterior, abandonando os antigos hábitos e abraçando um modo de vida que refletisse a santidade e a pureza ensinadas por Jesus Cristo. Glória a Deus! Meus irmãos, esses auxílios históricos nos ajudam a compreender o contexto no qual a carta aos Efésios foi escrita e a apreciar a magnitude da transformação que o Evangelho trouxe para aqueles que o receberam. Não é diferente nos dias de hoje. Da mesma forma, nós vivemos num mundo dominado pelo espírito da Babilônia, onde o secularismo é completamente ante os ensinos bíblicos. Meus irmãos, nos dias de hoje, nós devemos viver segundo o padrão da palavra de Deus, que é superior aos ensinos mundanos, carnais e da impiedade que é disseminado nos meios de comunicação, na televisão, no rádio, no cinema, no teatro, em todos os lugares. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos ao comentário do tópico 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Da lição 4, como se conduzir na caminhada, do segundo trimestre de 2024. Então vamos ao que a nossa lição bíblica nos ensina. No subtópico 1, Jesus como nosso padrão de conduta. Meus irmãos, hoje vamos explorar a importância de Jesus
como nosso padrão de conduta. Meus irmãos, quando olhamos para ele, vemos mais do que um líder religioso. Vemos um modelo divino e perfeito de como devemos viver as nossas vidas. Meus caros irmãos, primeiro, Jesus é explicitamente apresentado como nosso padrão em João 13,15. Ele nos diz para seguir o seu exemplo de humildade e serviço aos outros. Essa é a essência do que significa ser um seguidor de Cristo. O termo padrão significa norma estabelecida para ser seguida. E Jesus, ele é o exemplo supremo disso, supremo em todas as coisas. Ele viveu uma vida sem pecado, mostrando-nos como devemos agir em todas as situações, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de pregação, uma vida de milagres e maravilhas. Além disso, em Hebreus 12:2, Jesus é descrito como exemplo vivo a ser imitado. Ele enfrentou adversidades e tentações, mas permaneceu fiel ao Pai em todos os momentos da sua vida. Seguir o padrão de Jesus não é apenas uma sugestão, mas é um mandamento bíblico para realizar a vontade de Deus em nossas vidas. Ele é nossa referência fundamental para entender como devemos viver como cristãos. Meus queridos irmãos, portanto, olhe para Jesus como seu modelo e guia em todas as áreas da vida. Siga o seu exemplo de amor, de serviço, de obediência, e você estará no caminho certo para uma vida que honra a Deus. Glória ao nome santo de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, as pessoas no mundo secular, no mundo em que nós vivemos, elas às vezes seguem o padrão de alguém famoso que teve sucesso na vida, no futebol, na música, na empresa, na área comercial, para que ele também tenha sucesso, imitando os passos daquela pessoa. Da mesma forma, nós, como salvos e lavados e remidos no sangue de Jesus, temos Jesus Cristo como padrão, para que nós possamos crescer em estatura de varão perfeito. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora ao subtópico 2, fazendo a vontade de Deus. O nosso propósito em vida é fazer a vontade do Senhor. Vamos mergulhar no tema de fazer a vontade de Deus. É uma jornada desafiadora, mas com Jesus como nosso exemplo e guia, é possível que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Primeiramente, olhamos para Jesus como o exemplo supremo de fazer a vontade de Deus. Em diversos momentos, ele expressou a sua determinação em cumprir o propósito do Pai. João 4:34, 6:38 e 17:4. Jesus fazia a vontade do Pai. Isso nos mostra que é possível viver em total sintonia com a vontade suprema de Deus. Jesus é o padrão e nós, imitando Jesus, faremos a vontade do Pai. Jesus também nos ensinou a buscar a vontade do Pai na oração. No Pai Nosso, ele nos instrui a clamar pelo cumprimento da vontade de Deus em Mateus 6:10, 26, 39 e 42. Isso mostra que a oração é uma ferramenta poderosa para alinhar os nossos corações com o propósito de Deus. A oração nos aproxima de Deus. Apesar de parecer uma tarefa difícil, seguir o padrão divino é possível com a ajuda de Deus quando nos entregamos à oração. A oração ensinada por Jesus nos mostra isso em Mateus 6, de 9 a 13. Quando buscamos sinceramente a vontade de Deus, ele nos capacita a cumpri-la. Uma vida de oração é propícia para que nós cumpramos a vontade de Deus. Uma prática que reflete a vontade de Deus é a lei de ouro, como escreveu o pastor Osiel Gomes. Jesus nos instrui a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:12, Romanos 13, 8 e 10. Isso demonstra amor e respeito mútuos, refletindo o coração de Deus. O mesmo Deus que está no outro é o mesmo Deus que está em nós. Por isso que nós devemos nos amar. Portanto, busque fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Confie na orientação do Espírito Santo e siga o exemplo de Jesus e você experimentará a plenitude da vida em Cristo. Glória a Deus. Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo. Como que nós podemos amar a Deus que não vemos se nós não amamos o nosso próximo que nós vemos? Então, somente aquele cristão que tem um amor para com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e que tem amor para com seus semelhantes, consegue cumprir a vontade do Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos prosseguir para o subtópico 3. Uma vida cristã bem-sucedida. Uma vida cristã
próspera pelo Espírito Santo de Deus, em oração, em louvor, em serviço, em adoração, hoje vamos explorar o tema de uma vida cristã bem-sucedida, algo que todos desejamos alcançar. Na Bíblia, encontramos orientações preciosas para nos guiar nesse caminho, o caminho da salvação, o caminho da porta estreita e do caminho apertado. Primeiramente, Paulo nos lembra que a vida cristã pode ser comparada a uma corrida, por isso que ele fala do atleta cristão. Assim como os atletas se preparam e competem para alcançar a vitória, nós também devemos buscar o caminho certo, conforme 1 Coríntios 9, 24 a 27. Isso significa disciplina espiritual e determinação espiritual na nossa caminhada e jornada espiritual. Jesus é o nosso modelo supremo de uma vida espiritual bem-sucedida. Ele exemplifica resiliência, que é a capacidade de não desistir, equilíbrio, que é a capacidade de não trocar o pé pela mão, mesmo que as situações fiquem difíceis, conforme 1 Coríntios 11, 1, Filipenses 2 e 5. Ao seguir o seu modelo, encontramos o caminho para o melhor desempenho espiritual. Meus amigos e amados irmãos, assim como as pessoas bem-sucedidas desta vida se espelham em modelos ilustres, nós encontramos em Jesus o padrão perfeito a ser imitado para obter a vida eterna. Conforme Mateus 11, 29, ele nos convida a aprender dele, a pensar nele, a fazer a vontade dele, a andar nos passos dele, a encontrar descanso para as nossas almas e a seguir os seus passos. Meus amados e queridos irmãos, Paulo nos exorta a imitar Jesus, a ter o mesmo sentimento que houve nele, conforme Filipenses 2 e 5, Mateus 11 e 29. Meus queridos e amados irmãos, ao seguir o seu exemplo de amor, o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo de serviço e humildade, nos tornamos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, portanto, busque espelhar a sua vida em Jesus, com disciplina, determinação, seguindo o seu exemplo, você encontrará o caminho para uma vida cristã verdadeiramente bem-sucedida aos pés da cruz de Cristo. O atleta de Cristo, como nos falou o apóstolo Paulo, ele entra pelo caminho da renúncia, se abstendo de todas as práticas mundanas, carnais e malignas, para que ele tenha condições de correr a carreira da fé, a carreira da salvação. Então ele não pode se distrair com nada desse mundo. Assim como o atleta grego, que quando estava na sua competição, muitos que estavam nas arquibancadas jogavam coisas de valor para ele parar e ele desistir da carreira. Da mesma forma acontece conosco hoje. Enquanto nós estamos correndo a carreira da salvação, o inimigo das nossas almas joga vários manjares do mundo, coloca vários obstáculos e coloca coisas que parecem ser de valores para que nós possamos desistir de andar no caminho da salvação. Meus amados irmãos, nós queremos trazer para você um auxílio histórico-cultural de acordo com a nossa lição bíblica. Meus amados irmãos, segundo 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, falando de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a importância de viver uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo, conforme 1 João capítulo 2 e versículo 6 nos exorta. Meus amados irmãos, vamos meditar exatamente o que quer dizer este versículo. Primeiramente, o texto nos chama a imitação de Cristo, incentivando-nos a andar como ele andou. Isso significa seguir o seu exemplo em todas as áreas da vida, profissional, espiritual, familiar. Quando falamos em andar como Cristo, estamos nos referindo ao nosso modo de vida. É importante que nossa conduta e atitudes reflitam os valores e princípios de Cristo. Meus amados irmãos, viver em comunhão com o Senhor é uma parte essencial desse processo, o processo de andar nas pegadas de Cristo e de ter a mente de Cristo. Nosso estilo de vida cristão é uma evidência dessa comunhão, mostrando ao mundo a nossa conexão com Deus. O nosso modo de se portar significa que nós estamos em comunhão com Deus. É crucial entender que há um conflito entre os princípios mundanos e os de Deus. O autor destaca que viver segundo os padrões mundanos nos afasta da vontade de Deus. Portanto, devemos nos esforçar para viver de acordo com os princípios divinos, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza do mundo. Para o pecador, para o ímpio, para o afastado, nós somos uma carta onde as pessoas leem a palavra de Deus.
Ao viver uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo, você não apenas honra a Deus, mas também inspira e impacta aqueles que estão ao seu redor. Portanto, meus amados irmãos, bom testemunho, boa conduta, bom procedimento faz com que as pessoas entendam que Jesus Cristo habita em nós. Eles veem Jesus Cristo em nós. Assim como o pecado separa o homem de Deus, e eles não podem ver as maravilhas do Senhor, aqueles que não têm o Espírito Santo no seu coração, eles vão ver a Deus na vida do cristão, que anda segundo a vontade de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos ao desenvolvimento da nossa lição no tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Da lição 4, como se conduzir na caminhada do segundo trimestre de 2024. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui no subtópico 1, o que é prudência? Meus irmãos, nós vamos meditar sobre o conceito de prudência, algo fundamental na vida cristã, conforme nos ensina o capítulo 5 de Efésios. Muitas vezes erramos por falta de prudência. Primeiramente, este capítulo é dividido em 3 partes, cada uma destacando aspectos importantes da caminhada do cristão. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o amor, em segundo, a sabedoria e também na ação do Espírito Santo. Meus irmãos, a ênfase recai na segunda parte, que aborda especificamente a importância da prudência. Meus irmãos, aqui, Paulo nos ensina sobre a necessidade de agir com sabedoria e discernimento no mundo atual, no mundo onde nós vivemos, no mundo onde nós somos atacados por todos os lados para pecar. No Antigo Testamento, a prudência está associada à compreensão e discernimento, como indicado em Provérbios capítulo 9:9. Isso significa que a prudência não se trata apenas de evitar erros, mas também de fazer escolhas sábias, baseadas no conhecimento e na vontade de Deus. Com a prática de vida cristã, nós aprendemos a ter discernimento espiritual. Na vida cristã, a prudência é crucial, é importante. Ela nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, a escolher o melhor caminho diante das situações que enfrentamos. O discernimento espiritual também é uma ferramenta dada pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, busque viver com prudência, agindo com sabedoria e discernimento em todas as áreas da sua vida. Assim você estará caminhando de acordo com os princípios de Deus e se tornando uma pessoa mais madura espiritualmente. Meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, também produz discernimento espiritual, a capacidade de saber antecipadamente se uma operação é maligna ou é uma operação do Espírito Santo, se uma atitude é maligna ou se aquela atitude é carnal, se aquele negócio é bom, se aquele negócio é ruim, em todas as áreas da vida, tanto espiritual como também na vida secular. Vamos agora para o subtópico 2. Não andeis como nécios. Nécio significa tolo, aquele que não tem discernimento das coisas espirituais. Vamos refletir sobre a advertência de Paulo em Efésios 5:15. Para não andarmos como nécios, mas como sábios, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dá sabedoria. Paulo nos alerta sobre a importância de não sermos nécios, ou seja, pessoas insensatas, tolas e ignorantes espiritualmente. Isso contrasta com a sabedoria que vem do Espírito Santo, conforme Lucas 24:25. Muita gente quebra a cabeça na vida secular e espiritual porque são nécios. Ser nécio reflete uma vida imersa no pecado e na ausência de sabedoria divina, conforme Efésios 2, de 2-3. Meus irmãos, isso nos afasta de Deus e nos coloca em um caminho de destruição espiritual. Atrapalha a vida espiritual, a vida financeira, a vida matrimonial, a vida familiar. Por isso, Paulo nos apela à prudência em nossa conduta. Viver na carnalidade não agrada a Deus, conforme Romanos 8:8. Devemos buscar viver de acordo com os princípios do reino, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, não ande como nécios, como tolo, como aquele que não quer aprender, mas busque viver com sabedoria, aprendendo as coisas de Deus, discernimento e em comunhão com Deus. Você aprenderá a ser mais sábio. Permita que o Espírito Santo guie as suas escolhas, as suas ações, para que você possa viver uma vida que honra a Deus em todos os aspectos. Muita gente se dá mal na vida secular, também na vida espiritual, porque não tem alcançado sabedoria pelo Espírito Santo,
pela palavra de Deus, numa vida de oração, em busca da sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria gratuitamente a todos. Muita gente vive como nécio porque quer, porque é turrão, porque é teimoso e depois acaba pagando pela sua inconsequência de não buscar a sabedoria de Deus. Meus irmãos, nós vamos agora ao subtópico 3. Andeis como sábios. Meus amados irmãos, quando fala andeis, está falando do modo de vida, de um procedimento. Vamos explorar o mandamento de Paulo em Efésios 5,15, para andarmos como sábios, guiados pelo Espírito Santo. Muito bem, em primeiro lugar, falamos da qualificação do cristão. Paulo descreve o cristão como sábio, uma pessoa habilidosa e perita, dirigida pelo Espírito Santo, que conhece os valores espirituais e conhece a palavra de Deus, conforme Efésios 1:8, Colossenses 4:5. Isso significa que, como seguidor de Cristo, você tem a capacidade de viver com discernimento e sabedoria. Outra coisa interessante são as características do andar no Espírito. Isso inclui caminhar na luz, na santidade e com discernimento. É um modo de vida, é um modo de proceder, conforme Efésios 1:8, Colossenses 4:5. Andar como sábio significa viver em conformidade com os princípios de Deus, buscando sempre a santidade e a verdade em Deus. Outra questão interessante é a origem da sabedoria espiritual, que é importante para nós. A sabedoria espiritual não é humana, mas ela é divina e permite discernir entre o certo e o errado, de acordo com Tiago 3:17. Outra questão interessante são os resultados de andar em sabedoria. Isso inclui a santidade e a semelhança com Jesus, como nós vemos em Hebreus 12:14, 1 João 3:2, Gálatas 3:26. Meus queridos e amados irmãos, quando você anda em sabedoria, a sua vida reflete a imagem de Cristo e você experimenta a verdadeira santidade e paz que vem dele. Mas você só consegue isso numa vida de meditação e prática da palavra de Deus e uma vida de oração e adoração. Portanto, busque viver cada dia guiado pelo Espírito Santo, buscando a sabedoria que vem de Deus. Assim você estará andando como sábio, honrando a Deus em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos meditar no auxílio bíblico e teológico, compreender a vontade do Senhor, de acordo com a nossa lição. Vamos examinar juntos o tema de compreender a vontade do Senhor, algo essencial na vida cristã. É entender o que Deus quer de cada um de nós. Em primeiro lugar, discernimento da vontade de Deus. Compreender a vontade do Senhor está ligado ao discernimento, a capacidade de entender, de compreender, de saber, distinguindo entre o geral e o particular, conforme 2 Pedro 3:9. Isso significa entender os princípios e propósitos de Deus em todas as áreas da vida. Em segundo lugar, meus amados irmãos, nós também temos que aprender sobre fontes de conhecimento da vontade divina. Elas incluem as Escrituras Sagradas, os conselhos bíblicos, a sabedoria cristã, a oração e a orientação do Espírito Santo são fontes de conhecer mais a Deus. Ao buscar em todas essas fontes, você amplia a sua compreensão da vontade de Deus para a sua vida, ampliando seu discernimento espiritual. Outra coisa interessante é a confiança e dependência de Deus, conforme Provérbios 3:5-6. Enfatiza a importância de confiar no Senhor e não depender apenas do próprio entendimento. A razão humana ela é enganosa, a emoção humana também engana. Isso significa render-se à vontade de Deus, confiar que Ele guiará os seus passos de maneira sábia e amorosa, depender de Deus. Outra coisa é viver de forma prudente e sábia. Quando toda a vida está alinhada à vontade de Deus, tanto no geral como no particular, isso reflete sabedoria e prudência. Busque viver em obediência aos princípios divinos em todas as áreas da sua vida e você experimentará a plenitude e a paz que vem de estar em sintonia com a vontade de Deus. Meus queridos e amados irmãos, portanto, busque compreender e viver de acordo com a vontade do Senhor, confiando nele em todas as circunstâncias da vida. Assim a sua vida refletirá a sabedoria e a prudência que vem dele. Meus amados irmãos, muitos cristãos vivem perturbados mentalmente, angustiados, tristes, deprimidos por vários problemas consequentes de não depender de Deus, de fazer as coisas pela sua razão, pela sua emoção, pelo conselho dos outros, mas a palavra do Senhor nos aconselha que nós devemos buscar a Deus em oração,
meditar na palavra de Deus, tomar a direção do Espírito Santo para não dar passos errados, para ter discernimento espiritual, para ter sabedoria espiritual e depois não ficar com a cabeça quente sem conseguir dormir. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos à exposição do tópico 3, Vencendo os Dias Maus, da lição 4, Como se conduzir na caminhada, do segundo trimestre de 2024. Meus amados irmãos, esta lição é maravilhosa para cada um de nós. Vamos ao subtópico 1, Remindo o Tempo. Muito bem, vamos mergulhar juntos no tema de remir o tempo, aproveitar o tempo, conforme ensinado na Bíblia. Em primeiro lugar, significado do verbo remir. Este termo refere-se a redimir do poder de outro pelo pagamento de um preço ou comprar para uso próprio, conforme Efésios capítulo 5, versículo 16. Isso implica em reconhecer o valor do tempo como um recurso precioso e fazer bom uso dele. Meus irmãos, o tempo que você tem é o mesmo que eu tenho, o tempo que o bilionário tem é o que você tem também. Segundo lugar, conotação de sabedoria na expressão. Remir o tempo implica em agir com sabedoria, aproveitando o momento certo para tomar decisões nessa vida e na vida espiritual, conforme Colossenses 4 e 5. Isso implica não apenas ocupar o tempo, mas investir em coisas que têm valor eterno e que glorificam a Deus. A diferença do rico e do pobre é que o rico investe bem o tempo dele, e muita gente joga o seu tempo fora. Outra coisa é o uso sábio do tempo. O cristão é incentivado a conduzir-se de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo, conforme Efésios 5,16. Isso envolve discernir as oportunidades que surgem e usar o tempo de forma apropriada, buscando sempre a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Quando essa lição fala de remir o tempo, está falando no sentido espiritual de aproveitar as oportunidades para servir a Deus, adorar a Deus, fazer a obra de Deus. Outra coisa é a importância da administração do tempo. Paulo destaca a importância de usar o tempo de forma sábia, aproveitando as oportunidades que surgem. Efésios 5,16, Colossenses 4,5. Paulo não perdia o tempo. Ele aproveitou todas as oportunidades de evangelizar, de pregar, de plantar igrejas. Isso significa priorizar atividades que promovam o crescimento espiritual, o serviço aos outros e o cumprimento dos propósitos de Deus em nossa vida, não jogando tempo fora, mas aproveitando o tempo. Portanto, busque remir o tempo, agindo com sabedoria, aproveitando as oportunidades que Deus coloca diante de você. Assim, você estará investindo o seu tempo de forma significativa e glorificando a Deus em tudo que fizer. Meus amados irmãos, não deixemos de aproveitar o nosso tempo. Não desperdicemos o nosso tempo naquilo que não é necessário, que é descartável, que perturba a nossa vida, mas vamos investir o nosso tempo na obra do Senhor. Continuando aqui na nossa lição, nós vamos para o subtópico 2, Remindo o Tempo e a Volta do Senhor. Vamos estudar como remir o tempo, aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo, está relacionado à volta do Senhor Jesus. Significado de remir o tempo. Isso significa aproveitar sabiamente todas as oportunidades, especialmente em preparação para a segunda vinda de Jesus, conforme 1 Coríntios 15 e 51. Enquanto Jesus não vem, nós enchemos as nossas mãos de almas. É entender que cada momento é precioso e deve ser usado com propósito, especialmente considerando o retorno iminente de Cristo. A nossa vida é passageira, ela é como a erva que se seca e nós devemos aproveitar esse momento. Outra coisa é incentivo à preparação espiritual. A iminência da volta de Jesus motiva você a viver de maneira sábia, santa e piedosa. 1 Tessalonicenses 4,15. Sabendo que ele pode voltar a qualquer momento, você é incentivado a estar espiritualmente preparado, buscando uma vida que o honre em tudo o que faz. É assim que Deus nos abençoa, nos dá graça, nos dá força, nos dá saúde, nos protege, quando nós investimos o nosso tempo nas mãos dele. Outra coisa interessante é a perspectiva da iminente volta de Jesus. Essa expectativa impulsiona você a não desperdiçar tempo com coisas banais, mas a se concentrar na preparação espiritual, conforme 1 Tessalonicenses 4,15. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento e nós também poderemos morrer a qualquer momento. A proximidade da volta de Jesus deve moldar suas prioridades e direcionar as suas ações, levando-o a buscar uma vida que reflita a santidade e a vontade de Deus, para nós não ficarmos quando Jesus voltar. Outra coisa interessante é o chamado à vivência piedosa.
A proximidade da volta de Jesus é um lembrete, é uma lembrança, é um alerta constante para você viver de maneira sábia, inteligente, santa e piedosa, conforme 1 Tessalonicenses 4,15. Portanto, busque uma vida de devoção, santidade e serviço, preparando-se diariamente para o encontro com o Senhor. Meus queridos irmãos, não desperdice o tempo, mas use-o sabiamente para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para o serviço de Deus, preparando-se espiritualmente para a volta de Jesus. Assim você estará pronto para encontrá-lo e desfrutar da plenitude da vida eterna ao seu lado. A coisa mais certa que existe é que Jesus Cristo breve voltará. Todas as promessas exaradas na Bíblia foram cumpridas. Todas as promessas que Cristo disse se cumpriram. E nós cremos que um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Meus amados irmãos, vamos ao subtópico 3, os dias são maus. Vamos entender juntos o tema de que os dias são maus e como devemos responder a essa realidade. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, alerta sobre a natureza dos dias. A expressão os dias são maus destaca a presença do pecado na sociedade e seu potencial para desviar a nossa conduta, conforme Efésios 5,16. Para todos os lados que você olha, você vai ver o pecado por aí. Isso nos lembra que vivemos em um mundo marcado pelo pecado e pela injustiça, onde somos constantemente tentados a nos afastar dos princípios de Deus. Meus caros e queridos irmãos, não devemos deixar isso acontecer. Recusa também a conformidade com o mal. Devemos não nos conformar com o mal. Como cristão, você é chamado a não se conformar com a maldade presente no mundo, mas a entender a vontade de Deus, conforme Efésios 5,17, e se posicionar a favor do Senhor. Isso significa resistir às influências negativas ao seu redor e buscar viver de acordo com os valores e padrões de Deus, que é o melhor para você e para a sua família. Outra coisa interessante é a compreensão da vontade de Deus. Isso envolve fortalecer a sua vida espiritual, praticar o bem, ler a Bíblia, orar, consagrar-se e congregar. De acordo com Gálatas 6,10 e Hebreus 10,25. Esta é a vida e o procedimento do cristão sábio. Ao buscar entender a vontade de Deus e praticá-la em sua vida diária, você se fortalece espiritualmente e se torna mais resistente às tentações, mais sábio, mais resiliente e também com mais discernimento e sabedoria. Outra coisa é o aproveitamento sábio do tempo. Diante da presença do mal, você é incentivado a usar o tempo de maneira construtiva, fortalecendo a sua espiritualidade e praticando o bem, conforme Efésios 5,16, Gálatas 6,10, Hebreus 10,25. Isso significa aproveitar cada oportunidade, cada segundo, cada momento para crescer espiritualmente, para servir aos outros, para glorificar a Deus em tudo o que fizer. É assim que anda o cristão, que entra pela porta estreita, que anda no caminho apertado. Portanto, não se desespere diante da maldade do mundo, mas busque viver de acordo com a vontade de Deus, fortalecendo a sua espiritualidade e praticando o bem em todos os momentos. É uma vida de luta, de prova, de tribulações, mas é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Espero que este estudo seja útil e inspirador para a sua caminhada e carreira espiritual. Você seja abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos agora revisar o conteúdo respondendo as questões. A pergunta número 1, o que a palavra padrão expressa? A resposta da nossa lição é: a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Mas uma explicação mais abrangente para que você possa entender melhor: essa norma torna-se uma base de comparação sagrada espiritual, um modelo espiritual a ser seguido. No nosso estudo de hoje, Jesus Cristo é o padrão para uma vida cristã. Muito bem, vamos à pergunta de número 2. Como o capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividido? A resposta da nossa lição: podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeira, a caminhada do cristão em amor, Efésios 5, de 1 a 14. Segundo, uma caminhada sábia, Efésios 5, de 15 a 17. Terceiro, uma caminhada cheia do Espírito Santo, Efésios 5, 18 a 33. Uma explicação mais profunda. O capítulo 5 da carta aos Efésios pode ser dividido em 3 partes distintas. Primeiramente, aborda a caminhada do cristão em amor, de acordo com Efésios capítulo 5,
do versículo 1 ao versículo 14. O amor é o fruto do Espírito. Sem o amor de Deus no coração, o cristão não alcançará a salvação de Cristo. E também, em seguida, fala sobre uma caminhada sábia, de acordo com Efésios 5, do 15 ao 17. A sabedoria é uma das maiores virtudes cristãs. Todo aquele que edifica sua vida na palavra de Deus é um cristão sábio. E, por fim, também discute uma caminhada cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, do 18 a 33, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Sem o Espírito Santo, o cristão terá uma vida de derrota. Com o Espírito Santo, todo crente será vitorioso. Glória a Deus. Vamos também agora à pergunta de número 3. De acordo com a lição, conceitue as palavras prudência e nécio. A resposta da nossa lição diz: podemos conceituar prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. Muito bem, meus irmãos, é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem, conforme Provérbios 16:16, e você confere também Tiago 5:17. Vamos a uma explicação mais abrangente. Prudência é uma razão prática que nos ajuda a discernir entre as escolhas mais adequadas para agir corretamente. Por outro lado, nécio é uma palavra que denota uma pessoa insensata, tola, sem discernimento ou sabedoria. Agora nós vamos também à pergunta de número 4. Explique a expressão remir. A resposta da nossa lição é: remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Mas, meus queridos e amados irmãos, de forma bíblica mais abrangente e aprofundada, remir é o ato de resgatar ou libertar algo através do pagamento de um preço. Por exemplo, um escravo, Oséias, pagou por sua esposa rebelde, que foi a leilão no mercado de escravos. Ele remiu a sua esposa. Também temos outro exemplo: Boaz remiu a Noemi e Ruth, casando com Ruth e comprando as terras de Noemi. No cristianismo, na vida cristã, a palavra remir ou remissão é frequentemente usada para descrever o ato da redenção do pecador, que somos nós, pelo sacrifício salvífico de Jesus Cristo, pagando os nossos pecados com seu sangue na morte de cruz. Meus amados irmãos, nós vamos também à pergunta de número 5. O que a expressão "os dias são maus" revela? A resposta da nossa lição nos diz o seguinte: essa expressão revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Uma explicação mais abrangente: essa expressão revela que vivemos em uma sociedade marcada pela influência do pecado, da impiedade, da iniquidade, do mundanismo, da carnalidade, das ações diabólicas, onde o tempo pode ser consumido e onde há uma tendência para a prática do mal. Quando nós pecamos, nós estamos perdendo o nosso tempo para adorar a Deus. Indica uma consciência da presença do mal e do espírito da Babilônia na sociedade e na vida cotidiana de hoje. Glória a Deus. Espero que essas explicações tenham ampliado a sua compreensão a respeito desta lição de hoje. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Fica mais um pouquinho que eu quero te agradecer. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. E te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém. E também, meus queridos irmãos, eu peço para você compartilhar esta videoaula abençoando outros irmãos que necessitam deste mesmo conteúdo, para que eles também tenham crescimento espiritual. E também eu te peço para você clicar no gostei, para que o YouTube entenda que este conteúdo foi abençoador para você. Quero já te agradecer por estar aqui, nos prestigiando até o final da videoaula e pela sua maravilhosa atenção. Meus queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz de nosso Deus e Pai estejam com todos vocês. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro e a casa aonde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.